Meu nome é Júlia e na prova de PCP eu vou pegar um primeiro exemplo como análise de dados. Então eu tenho o período e a demanda até o 10º período e quero descobrir a previsão do 11º período. Então para isso eu plotei um gráfico da demanda e aqui eu fiz uma linha de tendência e aparece a fórmula y é igual a menos 349,69x mais 9.516,2. E aqui eu consigo encontrar o A e o B do meu exemplo. Para isso eu calculei x vezes y, que é o período vezes demanda, o período ao quadrado. E para calcular a previsão, eu uso a fórmula y é igual a mais bx. E encontro com esses valores a minha previsão de todos os períodos até o 11º período. Dessa forma, eu consigo calcular um erro, subtraindo a demanda pela previsão, o erro ABS e os limites superiores e inferiores. Somando o meu erro, eu tenho um erro acumulado de menos 62 e uma média de 73,79. E assim eu consigo os meus limites inferiores e inferiores. Aqui eu consigo plotar um gráfico e ver como a minha previsão fica dentro do erro, no limite inferior e superior. Nesse outro exemplo, eu pego o ajustamento exponencial. Então, eu tenho o mesmo período e a mesma demanda e quero saber a previsão no 11º período. Para isso, eu preciso ter alfa 1 e alfa 2. Então, eu vou calcular o MT para o segundo período, o T para o segundo período, e assim eu consigo ter a previsão pegando o M e o T do período anterior. E assim sucessivamente. O M eu calculo usando a demanda, o alfa e a previsão. E o T eu calculo usando o T do período anterior, o alfa 2 e a previsão do período e do período anterior. Dessa forma eu consigo calcular o erro da mesma forma, fazendo demanda menos previsão. O erro ABS. E aí eu tenho um erro acumulado de 1.709, uma média de 184, um limite superior e inferior de 738. Aqui eu tenho um gráfico plotando a demanda e a previsão, e aqui eu tenho um outro gráfico do meu erro. Nos dois exemplos, eu tenho o meu erro, ele fica dentro do limite superior e inferior. Contudo, comparando os dois exemplos, na análise de dados, eu tenho um erro de menos 62. Aqui, quando eu coloco a linha de tendência, a gente pode ver que a previsão e a demanda ela não está tão desviada. Mesmo que os dois erros estejam dentro do limite superior e inferior, a gente pode ver que o erro acumulado do ajuste exponencial ele é muito maior, porque ele tem que tender a zero. Quanto mais perto de zero, melhor seria. E aqui ele está muito distante. E aqui, analisando o gráfico, a gente pode ver que a linha de demanda e a linha de previsão, elas destoam muito, muito mais do que nesse exemplo, por exemplo. Então, a gente pode concluir que o melhor modo de calcular a previsão, seria a análise de dados.